Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor, todos aqueles que nos assistem, que bom tê-lo em mais uma edição do Você Precisa Saber. Eu te pergunto, você já está inscrito no canal? Se não tiver, se inscreva. E também curta, comente e compartilhe, porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de saber o que você vai aprender hoje. O nosso assunto hoje é modal marítimo. Está dentro do assunto de logística. E quem vai falar é um especialista, né? Ele é administrador, especialista em engenharia naval, especialista em gestão portuária, tem MBA em engenharia de negócios, melhoria contínua e qualidade e processos. Atuam como consultor marítimo e portuário. Nosso companheiro, nosso amigo, pastor Tiago Vieira. Que prazer ter no programa mais uma vez. Wallace, o prazer é todo nosso. Esse programa ele colabora bastante com o desenvolvimento do conhecimento, né? Então é muito importante e muito bom estarmos aqui. Que bom. Então vamos falar um pouquinho sobre esse modal marítimo, né? Sobre essa situação. Qual é o significado e o conceito de modal logístico e transporte? Fala pra gente sobre isso. Então, Wallace, o modal ele vem de modo, né? Então, quando nós falamos de modal marítimo, modal ferroviário, modal rodoviário, ele fala de um modo ou um modelo de transporte, né? Então, assim, o modal ele colabora, os modais, né? Eles colaboram com o desenvolvimento sustentável das cidades e com os processos logísticos. Então, modal é igual a modo de transporte. Neste caso, o modal marítimo seria um modo de transporte marítimo. Que bom. E dentro desse tema, qual a importância do modal marítimo? Pois bem, o modal marítimo ele talvez seja um dos modais de transporte mais antigos, né? Eles nos remete à antiguidade, né? Os povos antigos, eles usavam o meio de transporte marítimo, pequenas ou grandes embarcações, para transportar mercadorias, trocas, comércio e até mesmo suprimentos para grandes batalhas, né? O passo que nós vemos, por exemplo, na própria Bíblia, que ela cita que Jonas ele estava dentro de um barco e quando acontece aquele advento da tempestade, mercadorias são jogadas ao mar. Então, ou seja, já se utilizava o modal marítimo. Nós observamos também nas viagens missionárias de Paulo que usou o transporte marítimo para se deslocar entre uma cidade e outra. E hoje esse modal ele está presente, mas carrega toda uma história da antiguidade e os traços da antiguidade. Tiago, dentro desse tema, qual a importância no modal marítimo? Então, o modal marítimo ele é o modal mais antigo da história do homem. Nós observamos ele, por exemplo, dentro dos povos antigos na Mesopotâmia, onde os egípcios, né, os romanos lá na frente, eles utilizavam esse modal para desenvolver o comércio local, bem como o transporte de mercadorias, transporte de pessoas, e como nas guerras, nas explorações, para estabelecer ali todos os recursos para as guerras que eram muito comum naquela ocasião, né? E nós observamos que, por exemplo, quando nós falamos de Jonas, né, Jonas ele estava dentro de um barco e a palavra fala que os marinheiros, no advento da tempestade, lançavam mercadorias fora, né? Então nós observamos que aquela embarcação era uma embarcação de transporte de carga, talvez transporte de pessoas, mas era utilizada para transporte de carga. Observamos também, por exemplo, né, já entrando dentro de um conceito de engenharia naval, a Arca de Noé, que é algo que me chama muito a atenção, que ela possui um modelo, um design, que se nós considerarmos razão de proporção, até hoje as embarcações que são construídas levam em consideração a razão de proporção de comprimento, largura e altura da Arca de Noé. Então foi um modelo criado lá na antiguidade, né, direcionado pelo Senhor e que hoje estabelece a construção de embarcações. Da mesma forma, quando nós pegamos as passagens do apóstolo Paulo, as viagens missionárias que ele fazia uso de embarcações. Então, nós observamos que as embarcações, o modal marítimo, ele está presente desde a antiguidade e desde o início das civilizações, desenvolvimento das civilizações. Muito interessante.
Envolvendo o modal marítimo, quais são os tipos de navegação que nós temos? Então, nós temos hoje uma navegação que é bem conhecida, que é a navegação oceânica. Quando nós observamos grandes navios, atracados no porto, deslocando de um porto para outro, essa é a navegação oceânica. Esses navios, eles caracterizam navios de cabotagem ou navios de navegação de grande curso. Quando nós falamos de cabotagem, nós falamos da navegação que acontece entre portos do mesmo país ou a grande cabotagem, que são portos dentro do mesmo continente. Transporte de carga, mercadoria e afins. E a navegação de longo curso é uma navegação que acontece entre portos que ultrapassam um continente. Por exemplo, nós embarcamos aqui uma carga em Vila Velha e ela vai descarregar na China. Ou os carros, que está muito em alta hoje, a importação de carros que vêm da China, os carros elétricos, isso caracteriza uma navegação de longo curso, que ela ultrapassa os continentes. Muito interessante. E essas navegações que você comentou, de costeira, apoio marítimo e interior, você podia falar um pouco mais sobre isso? Sim. Além dessa que nós falamos, que é a navegação oceânica, nós temos o que nós chamamos de navegação de apoio marítimo, que é uma navegação que, como o próprio nome já diz, de apoio. Quando nós observamos um navio movimentando de um porto para outro, ele tem uma operação chamada atracação e desatracação. E nós observamos, por exemplo, passando na Terceira Ponte aqui em Vitória, rebocadores movimentando esses navios. Ou seja, essa é a navegação de apoio marítimo, ou às vezes um barco de supply, de apoio offshore, que transporta peças, equipamentos, pessoas, ou fica atracado de contrabordo de uma plataforma em alto mar, dando todo o apoio necessário. Essa seria a navegação de apoio marítimo. E tem também uma vertente da navegação que ela é muito latente aqui dentro do Brasil, em razão da vocação que o Brasil possui, a geografia, a geografia brasileira, que é as hidrovias, são as hidrovias, que são navegações de vias interiores dentro de rios. E uma curiosidade é que no Brasil nós possuímos em torno de 61 mil quilômetros de vias navegáveis, porém nós exploramos 41 mil quilômetros. Se nós pegarmos hoje todos os rios e medirmos com uma régua ou uma trena, nós vamos chegar nesses valores absolutos. Mas se nós pegarmos também, por exemplo, e medirmos a circunferência da Terra, do planeta Terra, nós vamos ter em torno de 40 mil quilômetros, 41 mil quilômetros, falando em números absolutos. Ou seja, fazendo uma comparação, hoje nós temos em vias navegáveis, dentro da navegação interior, o equivalente à circunferência do planeta Terra. Então o Brasil ele possui um potencial navegável muito grande. E uma curiosidade, algo que nos chama a atenção, é que quando nós falamos de vias navegáveis ou navegação interior, nós estamos falando lá do Rio Amazonas, que sofre com secas constantes, e esse é um dos gargalos que impedem a exploração dessa frente de navegação. Mas é uma navegação que, se nós observarmos, ela tira das estradas centenas de milhares de caminhões. Então, você reduz a questão do impacto ambiental, você reduz o custo, Um comboio marítimo, um comboio de barcaças, ele tira centenas de caminhões das estradas, Então, você colabora com o meio ambiente, você colabora com o custo ele é muito menor, Então, é algo que carece de uma atenção, carece de um desenvolvimento, e investimento nesse segmento, porque o Brasil ele possui esse potencial muito grande para essa frente de trabalho e que, por muitas vezes, é pouco explorado. Nós temos falado, como nós falamos no programa anterior que nós gravamos tempos atrás, e você me falou muito sobre essa parte de logística como oportunidade dentro desse contexto que nós vivemos. Nós temos muitos jovens que assistem os nossos programas, às vezes as pessoas estão em busca de algo novo, não estão tendo resultado naquilo que ele faz. Fala um pouquinho sobre esse caminho, que até no primeiro programa que nós fizemos, você falou, você se formou numa situação e enxergou a logística, e mudou o curso, Sim. Fala um pouco dessa oportunidade, é muito bom para as pessoas saberem que é uma área que ainda está sendo desenvolvida e tem muito espaço, não é mesmo? Sim, porque a logística, a operação logística ou os modais logísticos, eles estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento, desenvolvimento das sociedades, como nós falamos lá dos povos antigos que utilizavam a navegação para o seu desenvolvimento. E hoje nós observamos isso. É impossível, por exemplo, conceber um programa desse porte sem um modal logístico. Nós falamos da vez passada do modal infoviário.
né, que transmite esses dados, né, e que transmite essas informações para que possa chegar na casa ou na forma onde a audiência, né, aqueles que estão conectados conosco, estão recebendo todo esse conteúdo do programa. Então, hoje nós não conseguimos pensar no desenvolvimento sem logística. E aqui falando, quando nós falamos do modal marítimo, nós observamos duas vertentes, né? Porque quando nós falamos do modal marítimo, nós falamos da operação portuária, da operação marítima, ali do porto, navio, embarque de carga, importação e exportação. E também existe a possibilidade daqueles que trabalham dentro da área marítima, os que trabalham embarcados, né? Que pilotam navios, que conduzem, que colaboram, que cooperam para a operação de navios, seja na área de máquinas ou de náutica. Então aqui nós temos duas vertentes de formação, de capacitação, para que os nossos jovens ou aqueles que estão conectados conosco, caso tenham interesse, possam entrar nesse mercado. A primeira é uma formação no segmento de logística propriamente dito, né, um tecnólogo, um curso técnico, né, uma formação superior em administração ou formação continuada, né, que é curso de conferente, curso de auxiliar de estoque, auxiliar de armazém, de faturista, né, que são atividades voltadas para as operações portuárias e operações de logística. E a segunda vertente, caso haja interesse, por exemplo, de trabalhar embarcado, né, essa profissão ela é fiscalizada pela Marinha do Brasil, pelo Departamento de Portos e Costas, né, e essa formação também é fiscalizada e ministrada pela própria Marinha em estabelecimentos da Marinha, né? Então, existem possibilidades de trabalhar embarcado, ascendendo nas posições, né, e existe também a possibilidade de entrar direto com uma posição de oficial, seja de máquina de náutica, que se dá através de vestibular nas escolas de formação de oficiais de marinha mercante. Se não me engano, são 2 escolas distribuídas no Brasil, né? Inclusive, uma curiosidade, nesse ano a Marinha ela abriu um curso de adaptação, que nós chamamos de ASON, né, que é para formação e adaptação e formação de oficiais de máquina e náutica, com duração de 1 ano. Né? O curso regular é um bacharelado. Esse é a duração de 1 ano, porque o profissional ele já vem com uma formação superior pregressa e faz uma especialização, faz um período de praticagem embarcado, depois ascende às posições de oficial, seja ele na área de náutica ou máquinas, podendo ascender a um comandante de longo curso, que é o equivalente àquele que navega ou que comanda uma embarcação entre os oceanos. Muito interessante. Estamos chegando ao final. De mais uma edição. Quero agradecer o Tiago pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Se você quiser deixar um recado para aqueles que nos assistem, fique à vontade. Não, sempre às ordens, Wallace. É um programa que sempre chama a atenção pelo conteúdo que ele fornece, né, e colabora muito para o desenvolvimento dos jovens, né, para aqueles que buscam uma posição no mercado, e está sempre falando de temas relevantes para o nosso desenvolvimento. Né? Que bom. Chegamos ao final de mais uma edição do Você Precisa Saber. Você conhece pessoas, eu tenho certeza, que precisam saber dessa informação. Então, faça isso. Compartilhe, curta, comente. Leve essa informação à frente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam saber. Um grande abraço e nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. Um abraço. Você precisa saber.